Ai, ai, ai. Família, eu sei que o assunto é bem sério, mas é aquele ditado, né? É rir pra não chorar. Porque, olha, o Vasco não ganha, o Vasco não contrata, mas o Vasco aparece nas páginas policiais. O Vasco aparece no RJTV com esse tipo de assunto aí. Ô luta, hein? Ô luta. Mas é isso, família. A gente vai falar um pouco mais sobre essa situação, né? O GE trouxe mais informações, família. Pra piorar, eu consegui morder a boca 2 vezes comendo, né? Eu tô até com dificuldade pra falar. É o que o Pedro Certeza de Botafoguense estava zoando. Coloquei no vídeo de mais cedo. O Vasco não ganha, a fase ruim vem, acaba a nossa vida, problema com a família, no trabalho, é isso. Né? O Vasco dificulta a nossa vida em todos os sentidos. Eu fiz o favor de morder minha boca 2 vezes no mesmo lugar e tô até com dificuldade aqui pra falar. Mas depois desse desabafo sobre a minha vida, a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação aí do Pedrinho. Trazer aqui também um vereador aqui do Rio, né, falando sobre a reforma de São Januário. A galera levantou também aí uma possibilidade do Vasco vender o mando contra o Bahia. Ainda bem que... Não sei por que... Cara, pra que alguém levanta uma possibilidade dessa, né? Não é possível que o Pedrinho tá pensando nisso. Claro que vamos falar um pouco mais sobre o jogo contra o CSA. Eu tava até vendo aqui uma galera, né, uma página, levantando a possibilidade de barrar o Verratti nesse jogo. Que isso, hein? Você concorda com isso? E além disso, claro, vamos comentar também sobre o interesse do Girona, né, um time da Espanha, em contar com Lucas Piton. Quero a sua opinião sobre isso, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, falar aqui da nossa parceria com a Foot Fanatics. Tem que acostumar a falar esse nome difícil, mas ela tá fechada com o canal Vasco em Família. Vou deixar aqui todos os links, né, das camisas do nosso Vascão. Você comprando, você é Lloyd Augusto? Porque nesse momento comprar alguma camisa do Vasco é só sendo Lloyd Augusto. Mas você comprando essa camisa do Vasco aqui no nosso link, vai estar fortalecendo aqui o Thiagão para projetos, né, futuros aqui no canal Vasco em Família. Se liga nessa pedrada aqui. É linda, né? R$29,90. Porra, é trajadão, irmão. É casamento, shopping, passeio com a família, igreja, tudo que você quiser, você vai andar trajado. E aquele detalhe, né, família vascaína, não tem o cupom, né, você ajuda aqui o Thiagão comprando nos nossos links. Então se você achar interessante, né, um tênis, está num preço bacana em comparação a outros sites, né, uma outra camisa ou qualquer tipo de produto, você entrando em contato comigo, né, pelo Instagram, depois eu vou disponibilizar aqui também o meu telefone, né, pra galera trocar uma ideia de Vasco e também para isso. Aí eu gero o link para você do produto que você quer, não muda nada, não aumenta o preço, né, R$100, você vai pagar R$100 nesse produto, mas vai estar fortalecendo aqui o Thiagão, beleza? Tamo junto? Vamos seguir a nossa resenha e repercutir um pouco mais essa situação aí do Pedrinho, trazendo aqui essa matéria de agora há pouco do GE. Vamos lá, vou colocar na tela, ó. Entre o final do mês passado e o início deste mês, o Disque Denúncia recebeu 2 denúncias anônimas sobre planos de sequestro do presidente do Vasco, Pedrinho. Nesta terça-feira, o dirigente foi informado pela polícia sobre o plano criminoso. Segundo os relatos, ele seria capturado até esta quarta-feira, 6 de agosto, por milicianos de Bangu, na zona norte do Rio. O G1 teve acesso aos 2 registros. O primeiro ocorreu em 28 de julho e o segundo em 1º de agosto. O material foi encaminhado à delegacia anti-sequestro. Ainda não há confirmação sobre a veracidade das denúncias. Na primeira ligação, o denunciante afirmou que pessoas estariam planejando sequestrar Pedrinho nas imediações do estádio do Vasco em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Havia suspeita de que o crime poderia ocorrer até o dia 6 de agosto. 4 dias depois, o Disque Denúncia recebeu uma nova ligação, desta vez com mais detalhes. Segundo o relato, milicianos de Bangu estariam se preparando para entrar em campo disfarçados de empresários, vestidos com ternos, com o objetivo de sequestrar Pedrinho e obrigá-lo a realizar transferências via Pix. O documento
aponta que o denunciante afirmou que o crime teria a participação de 2 funcionários do clube. Diante das denúncias, DAS abriu inquérito para apurar o caso. Pedrinho foi orientado a reforçar sua segurança. Mais uma vez aqui, família, eu vou ler o Pedrinho, que deu uma entrevista ao GE falando sobre isso. Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, e aí vale pontuar que, com isso, a gente sabe da questão do endereço, foi um torcedor do Vasco, e as ameaças, ele quer dizer também, fica claro que foi torcedores do Vasco. Agora fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inacreditável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que em breve os culpados serão punidos. Então, assim, é a minha interpretação, tá? Você pode pensar diferente, mas ele deu a entender, citando esses 2 casos, que poderia ser, mais uma vez, torcedores do Vasco, indignados com a gestão e tudo mais. Eu comentei sobre isso no vídeo de mais cedo e falei com vocês, cara, é muito difícil acreditar que algum torcedor possa planejar uma coisa nesse sentido. Mas você vai duvidar? Você tá vendo aí, Vira e mexe, você vê uma coisa absurda acontecendo, seja violência, qualquer coisa. Tá com coisas que você assim, não acredita. Você fala assim, irmão, aonde vai parar a humanidade? Que loucura é essa? Sabe? Então, eu não duvido nada. Eu tenho muita dificuldade de acreditar, mas eu não duvido nada. Então, ao que parece, não tem nada a ver aqui, pela matéria do GE, com torcedores do Vasco, mas poderia estar envolvendo aí funcionários do Vasco. Aí, sinceramente, eu acredito mais na tentativa de extorquir ele, roubar o Pedrinho e, como foi dito aqui, tirar dinheiro dele através de transferências, via Pix ou qualquer coisa nesse sentido. Porque, família, é difícil, acreditar que algum torcedor possa chegar a esse ponto. Eu sei que as pessoas estão passando dos limites, o próprio torcedor influenciador, falou sobre isso, que passou um pouco do limite, assim como torcedores vão lá ofender o Pedrinho ou ameaçar. Isso não existe, isso só atrapalha. Tanto o jogador também, família, quando isso acontece, mas isso traz uma energia, pesada pro clube, pros jogadores. Nada nesse sentido ajuda. Mas essa matéria do GE, eu acho que esclarece um pouco mais em relação a isso, O foco não é torcedores, e sim uma tentativa de crime aí, em relação ao nosso presidente. Espero que esteja focado para continuar fazendo o seu trabalho. Continuo acreditando no Pedrinho, nas intenções do Pedrinho, mas já pontuei aqui, caindo para a 2ª divisão, eu acho que não adianta nada boa intenção, tá fazendo um bom trabalho administrativamente falando, financeiramente, honrando os compromissos, trazendo uma imagem de credibilidade para o Vasco. Tudo isso é importante. Mas quando você vira para a página 2 e você cai para a 2ª divisão, não pode. Não pode, porque o Vasco não tem folha. Eu sei que ele faz parte disso, ele não é o principal responsável, ele tem uma parcela de culpa, porque uma boa parte desse time, dessa folha alta, foi a 777, mas tem outras atitudes que ele pode tomar em relação ao time e tudo mais, cobranças que sejam para o Vasco não estar nessa situação. Então, cair para a 2ª divisão não existe no atual momento. Até porque isso vai dificultar muito aí a RJ e planejamentos que o Vasco possa ter para o futuro cair para uma 2ª divisão. Então, não pode acontecer de forma nenhuma, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, queria passar aqui para vocês o vereador do Rio de Janeiro falando sobre a reforma de São Januário. Tá na tela. Hoje que foi passado, existem 2 contratos, 2 opções de compra assinadas. Então não são só incorporadores que falaram. Incorporadores aqui, é quem compra o potencial construtivo para fazer um condomínio e depois vender. Não é alguém que disse, eu tenho interesse, talvez a gente negocie, assinou de que tem interesse em comprar esse potencial construtivo. O prazo é agora no meio de setembro, que tem que essa empresa, essas 2 incorporadoras podem decidir se vão ou não vão fechar um negócio. Precisam avaliar terreno, precisam fazer outras análises, mas assinaram dizendo que possuem interesse e que vão levar adiante esse negócio. Concluindo de fato esse prazo das 2 vendas no meio de setembro, o Vasco já está falando com a prefeitura de todas as licenças de obras. Hoje estava aqui presente o secretário Guilherme Sleder, que é o secretário de esporte, braço direito do prefeito Eduardo Paes, e deu a ordem direta ali na reunião para todos os técnicos presentes. Tinham membros de diferentes secretarias falando, a partir do momento que o Vasco fizer o pedido, tem que ser uma prioridade absoluta para que isso não demore e todas as licenças estejam prontas. Para quê? Para que em janeiro, com o potencial construtivo vendido e todas as licenças feitas junto à prefeitura, a gente possa começar a obra. A gente precisa, família? A gente precisa de boas notícias, Mas a reforma de São Januário, eu não preciso nem falar a importância que tem, o impacto que isso pode trazer
para o nosso clube, mas tudo passa, né? Tudo passa pelo Vasco continuar na Série A, né? O Vasco tem que continuar na Série A, não pode ficar convivendo, né, com esse tipo de situação. O Vasco em 2021 ali permaneceu numa Série B, 23 o Vascaíno, né, colocou muita expectativa em relação à SAF e brigou para não cair até a reta final. 24 que a gente teve um pouco de paz, né? Até contei aqui para vocês, né, um relato da minha vida, casos de família, né? Eu estava na casa do meu sogro no final do ano, última rodada do Campeonato Brasileiro, tomando um gelinho, pá, perna pro alto, relaxadão. E, cara, como aquilo foi estranho. Aquilo foi estranho pra mim. Como é que pode um negócio desse? Eu torço pro Vasco, mas aquilo foi estranho pra mim. Eu estava tranquilo com aquela situação. E só aquilo já estava me trazendo uma paz gigantesca. Por quê? Eu citei aqui 22, batalha de Itu. 23, batalha contra o RB Bragantino. E aí, né, 24, um pouco de paz. Então, assim, passa por isso também. Agora, o impacto que a reforma de São Januário pode trazer para o Vasco, né, assim... Família, é fundamental, né? Faz parte de um processo. Outro dia eu comentei aqui com vocês, né? O cara falando, o especialista falando em finanças, né? Que a renda que o Flamengo teve no Maracanã, né? Com a final do jogo da Copa do Brasil, o Flamengo aumentou muito também os ingressos, né? Flamengo e São Paulo, a receita ali, a renda que o Flamengo teve, o Vasco tem dificuldade de fazer isso no ano. Porra, como é que tu compete assim? Sabe, é complicado. Então, nessa reforma pode trazer vários benefícios aí financeiros para o nosso clube, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, levantaram hoje a possibilidade do Vasco vender mais um mando, né? Contra o Bahia, um jogo atrasado que o Vasco tem para fazer aí no Campeonato Brasileiro. Mas tá aqui, ó. João Guerra fala sobre a possibilidade de Vasco e Bahia ser no Mané Garrincha. Então, ele entrou, né, em contato com os responsáveis do Mané Garrincha, que disseram que não tem essa possibilidade, porque vai ter alguns shows lá. Então não existe, né? O Matheus Gilbert disse também aqui, ó, não existe a intenção de vender mais mando de campo, né? Aqui, ó, diretor da Arena BRB nega que Vasco e Bahia será em Brasília. Eu não sei quem levantou essa possibilidade, mas eu tô fazendo aqui um sinal feio, tá? Por quê, Thiago? Porque me irritou. Me irritou, porque não existe, cara. É assim, se o Pedrinho pensa nisso, seria um absurdo, né? A situação que o Vasco se encontra, você não tem essa possibilidade, você não pode brincar com isso. É de forma nenhuma. Então eu não sei se a galera que levanta essa parada é pra xingar mais o Pedrinho, é pra, sabe, botar mais clima ruim no clube. Porque não pode, sabe? O Pedrinho falou sobre isso há pouco tempo, que ele teve uma proposta pra jogar contra o Corinthians, né? Não sei, acho que em Brasília, né? 4 milhões e ele não aceitou pelo momento do clube. Então você imagina agora, Vasco na zona de rebaixamento, tendo que aproveitar mais os jogos em casa. Você vai vender um jogo contra o Bahia, que é um time que tem dificuldade de jogar fora de casa. Não pode, né, família? Não pode. Então o Vasco, né, eu venho batendo nessa tecla aí, não sei quando vai ser esse jogo contra o Bahia, o jogo contra o Juventude já está marcado para o dia 20, então o mês de agosto, assim, Vasco vai ser fundamental, né, família? Se você colocar, claro, a classificação amanhã contra o CSA e essa sequência de jogos que o Vasco tem aí no Campeonato Brasileiro, né? Galo, Santos, Juventude, Corinthians e Sport. São jogos que o Vasco tem que pontuar. Jogos que o Vasco pode pontuar. Tirando ali o Galo, que é um time, né, que é superior ao Vasco tecnicamente, de repente pode poupar. Os outros times, né, Santos, vamos botar pau a pau. Juventude, Deus que me livre, o jogo é fora de casa, o Vasco não ganhou do Juventude no ano passado, mas vamos botar, por ser fora de casa, pau a pau, dá pra ganhar. Corinthians em casa, dependendo também se passar da Copa do Brasil, data, né, pode poupar também. Pô, muito acessível ganhar do Corinthians em casa. Mr. Paiva, né, tirou a Sauriu Kubaca no ano passado e depois o Sport, né, eu sei que empatou com o Santos teve um jogador, né, expulso, mas também a gente tem totais condições de ganhar do Sport fora de casa. E aí, passando esse mês, né, o Vasco pode ter uma certa tranquilidade e não levar essa pressão aí para setembro, outubro, novembro e dezembro, que vai ser até final, né, até perto do Natal, ali eu não quero passar por isso. Chegar perto do Natal brigando para não cair, não, isso não é de Deus, cara, isso não pode acontecer isso com a gente, família vascaína. E é isso, vamos focar aqui agora no jogo de amanhã contra o CSA, né? A gente comentou com vocês no vídeo de mais cedo que o CSA já está por aqui, né, para ter um período de descanso, de trabalho, de treinamento visando esse confronto. Eu estava até vendo uma declaração de um diretor, né, falando que o foco não é a Copa do Brasil, né, que eles vão jogar sem esse peso, o foco é subir, né, para a Série B. Aqui, vão jogar com muita vontade
amanhã, porque vale, arredondando aí, né, família, quase 5 milhões. Então o Vasco precisa entrar ligado. Eu sei que é um time, né, da Série C, eliminou o Grêmio, então a gente precisa estar atento nesse sentido. O jogo na Arena foi 0x0, o CSA conseguiu segurar o placar e classificar. No caso, o 0x0 vai para as penalidades, mas eu não quero que o Léo Jardim seja o protagonista amanhã, né? Que seja o Verratti, Nuno, Ryan e o Vasco possa conseguir essa classificação para a Copa do Brasil. Estou passando aí para vocês, né, algumas imagens que o Vasco divulgou hoje, Coutinho e Verratti. E aí eu queria levantar esse debate aqui com vocês, né, que eu estava vendo essa postagem aqui numa página que cobre o Vasco. E o ADM, né, que a galera fala, levantou aqui essa possibilidade de barrar, né, o Verratti, colocar um ataque mais móvel, né? Eu defendo muito isso aqui, principalmente nos jogos fora de casa, né? Nuno, David, Ryan e Coutinho de meio armador. Ele levanta aqui a possibilidade também, que eu não concordo nem um pouco, né, de ter Thiago Mendes, Tietê ou Sforza aqui. Acho isso aqui, né, impensável na realidade. Leandrinho, não sei se o Leandrinho vai voltar a tempo, né? Ele tá servindo a seleção, então o Vasco deve continuar com o Piton, o PH e a zaga aqui, eu concordo, tá? Maurício Lemos e Lucas Freitas, até colocaria também, né, o Luiz Gustavo, mas entendo que é outro jogador que não vai poder jogar porque está servindo a seleção. Me corrijam aí, né, se eu tiver errado, eu não sei se eles vão voltar a tempo. Família, assim, eu sei que eu sou um cara que cobro muito, né, o Verratti, essa participação sem bola. Assim, pra galera que gosta, eu tô até pretendendo reagir aqui, eu tava vendo um conteúdo de análise sobre o jogo sem bola. Cara, bem bacana, bem bacana. A FIFA fez um estudo, né, analisando assim, quanto tempo cada jogador fica com a bola. Cara, é surreal essa análise. Então, o conceito de jogo sem a bola, ele é mais presente até do que com a bola. Interessante isso, né? Os times hoje em dia, eles precisam ter essa análise, essa, né, estratégia, esse treinamento para lidar bem com essas questões sem bola, marcar bem. E eu acho que o Vasco foge disso pela condição física, porque o Verratti é um cara que não contribui muito nesse sentido. Mas Thiago, ele vive lá atrás de migué, família, de migué. Quem entende de bola sabe que o Verratti não dá o combate, ele recompõe, ele não ajuda, ele não explode, ele não divide. Poucas são as vezes que isso, aí é pela proximidade, aí acaba acontecendo um lance ou outro, ele vem e divide. Mas na maioria dos lances não, ele só recompõe. Cara, e hoje em dia não dá. E aí você junta ao Verratti o Coutinho, que também é migué, o Nuno e o Ryan, que não contribuem muito com isso. No primeiro tempo ainda vai. Agora, a partir do segundo tempo, os dois já estão, né, daquele jeito, família. Então é um time que marca muito mal. O Vasco sem a bola, é isso. A nossa defesa é fraca. O João Vitor está num momento terrível, ele é fraco, sim. O Freitas não passa essa confiança, sim. Piton, o PH é o que marca melhor. Mas você pode ter certeza absoluta do que eu tô falando. Com essa falta de força do ataque do Vasco, e aí você pega o Tietê, que tá jogando muita bola, tá? Muita bola. Mas chega ali no segundo tempo, já também segura, já não tá aguentando, né, mais. Família do céu, estoura lá atrás. Estoura lá atrás. O Vasco fica muito exposto, né, com essa bagunça que o Diniz faz ainda. E aí tem gente que defende a saída do Hugo Moura. Como? Não tô falando que o Hugo Moura tem essa força toda, é um jogador pesado, mas é o que tem mais combate. Como é que você quer colocar mais um jogador sem combate com essa ideia de posse de bola? Mas existe um jogo sem bola. E esse jogo sem bola do Vasco é precário. É precário por essas opções. O elenco é mal montado. O elenco é mal pensado. É difícil você conseguir conciliar Coutinho com o Verratti. É mal pensado, é mal montado. Os seus pontas, pelo menos um teria que ter muita força. Pelo menos um dos dois teria que ser um pack da vida para contribuir, para ser mais um homem ajudando defensivamente sem bola. Que não é o caso, família. Não é o caso. Então, assim, você concorda com essa postagem aqui? Não. Não. Em nenhum jogo, dentro de casa, eu pouparia ou barraria o Verratti. Tá? Não, de forma nenhuma. Eu pensaria no Coutinho. Hoje, apesar de eu gostar mais do Coutinho, achar mais jogador que o Verratti, muito mais jogador que o Verratti, entre Coutinho e Verratti, nessa ideia, nesse conceito físico, eu sempre pensaria em barrar o Coutinho. Sempre. Até ele me reconquistar. Ele mudar o meu pensamento, o meu olhar. Hoje eu não amo o Coutinho. Não dá. Cara de bunda que ele tava no jogo contra o Mirassol, aquela, sabe, falta de tesão. Não. Eu posso reclamar do Verratti, que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo, mas é um cara que sabe, ele sabe que ele é limitado, então ele luta. Ele tenta alguma coisa, dentro das condições dele. Eu acho que o Diniz atrapalha muito ele, principalmente na reta final dos jogos. Ele não deveria seguir, deveria ser preservado, poupado, com um a menos, não dá pro Verratti continuar. Mas hoje, entre Coutinho e Verratti, eu prefiro muito mais o Verratti. Então, nesse jogo em casa, né, o Verratti tem que jogar, pô. Entendo que é um time que vai ficar fechado, buscando os contra-ataques, né? Então o Vasco vai ter que ter o Verratti ali como esse cara de presença diária na bola aérea, tem que ter. E
E o Coutinho, cara, eu optaria sim por um jogador mais físico, que o Vasco não tem, né? O Garré não passa confiança. O que o Diniz faz aí com o Nuno e com o David, com o Ryan, não fica legal, não sei porque o Diniz ele não deixa. Por exemplo, o que ele faz com o Coutinho, meio armador, ele não faz com o Nuno. Quando ele joga com esses quatro, o Nuno fica igual barata voa, né? Barata tonta, sei lá. Eu não gosto disso, eu queria o Nuno preso aqui, o Nuno como meio armador. Aí você poderia colocar o David, Ryan, né, e Verratti na frente para esse jogo contra o CSA. Eu não barraria o Verratti para essa partida de jeito nenhum. Até vi aqui, né, alguns comentários sobre isso, né, a galera questionando a página, e tá aí, né, como é que você vai barrar o Verratti, o artilheiro, o Vasco precisa de gols, vai barrar o Verratti, e a página explica aqui, né, uma questão de você ter intensidade, de pressionar o adversário, de forçar o erro do adversário no primeiro tempo, adotar esse tipo de estratégia, que eu não acho nenhum absurdo, tá? Isso acontece, a gente tá falando aqui o jogo sem bola, mas não, eu acho que jogando em casa, né, o Verratti tem que jogar assim, família. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, trocar uma ideia com vocês sobre essa informação aqui do Bruno Andrade, da Wall Sports. Tá aí, ó. Girona demonstrou interesse na contratação de Lucas Piton. O clube espanhol buscou informações sobre o perfil do lateral e os valores envolvidos em uma possível negociação com o Vasco. Tá aí, né? Vale destacar aqui, ó, só para acrescentar nesse debate, Piton lidera estatísticas entre todos os laterais do Brasileirão. Lucas Piton é o líder em assistências, 17, e 174 cruzamentos certos. É isso. Mas eu tava vendo aqui também, né, os comentários nessa postagem e as falhas individuais. E quantos gols o Vasco vem sofrendo ali nas costas do Piton. Realmente muitos, né? Assim, família, veja bem, eu sou muito a favor, tá? Da saída de vários jogadores desse atual elenco. E vou incluir o Piton. Interessante, né? Que no ano passado eu cansei de levantar a bola dele aqui, dizendo que ele era um dos pilares do Vasco. Mas chega, né? Vasco tomou umas porradas aí que realmente tiram a nossa paciência. Eu acho que esse elenco, né, que vem construindo esses vexames aí, muitos jogadores, né, já deu. Então, se pintar uma boa proposta pro Vasco, claro que você não pode, vende por qualquer valor. Isso não existe. Isso não existe. O nosso ranço em relação ao Piton não pode chegar nesse ponto, de forma nenhuma. Você tem que visar o bem do clube, né? Então, sim, eu sou a favor de uma saída do Piton. Mas por um outro lado, cara, seria interessante a saída dele nesse momento? É difícil. Porque eu também acredito, cara, numa boa performance, numa sequência do Leandrinho. Eu acredito, né? Mas pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Fusato, né? Um outro erro ali, e o Vasco não tem tempo. O Vasco tem que diminuir a margem de erro. E o Piton, mal ou bem, a gente acredita numa evolução. Isso aconteceu com ele em 2024. O Piton teve um momento terrível, terrível. E aí ali quando o Paiva assume, o Piton cresce, né, com essas assistências para o Pablo Verratti. Nos ajudou demais naquela sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro que deu uma certa tranquilidade. Então o que eu posso acrescentar aqui? Eu gostaria de ver realmente um teste ali na lateral esquerda, né, com o Leandrinho, mas eu entendo que o Vasco vive um momento de pressão. O momento do Piton é bom? Não é, mas o Piton já passou por isso. Ele já passou por essa pressão em 23, ele já passou por esse mau momento em 24 e deu a volta por cima e foi importante. Então é um jogador que tem uma casca. Mal ou bem, tem uma casca. Então assim, eu gostaria da permanência dele no elenco e aí o Diniz testa o Leandrinho. Não deu certo? Volta o Lucas Piton. É isso, essa é a minha ideia. Perder o Lucas Piton agora, eu acho que seria um problema. Eu sou a favor da saída do Lucas Piton, família, né, para a próxima temporada, para a próxima janela. Eu penso dessa forma. Eu sei que, né, tem muita gente com raiva do Piton e não vai concordar com esse tipo de análise, mas eu vou te dar o exemplo, mais uma vez, do Daniel Fusato, né? Jardim, não renova. Eu fui um desses torcedores, tá? Não dá por esse valor, tá chutando balde, tal. Dá uma chance pro Daniel Fusato. Deu. Eu não vou crucificar o Daniel Fusato por um jogo, por um lance. De forma nenhuma. Citei aqui, dei como exemplo o Léo Jardim, que falhou várias vezes no primeiro turno de 2023. Mas a margem de erro do Vasco agora no Campeonato Brasileiro até o final do ano, você tem que tentar diminuir. Então eu entendo que com o Piton né, o Léo Jardim renovou com esses jogadores, eu acho que o Vasco tem mais chance, família vascaína. Mas gostaria sim, né, de ter uma sequência aí, o Diniz, né, testar o Leandrinho. Thiago, tá sendo contraditório. Não, família. Dá uma sequência pro Leandrinho. Ele não indo bem, você tem que voltar com um cara que é mais experiente, que é o Piton. Agora, com a saída do Piton, o Leandrinho tem sequência, não dá certo, aí vem Vitor Luiz. Entendeu? Dá, né? Fui!